Bom, a terceira semana da NFL chegou ao fim. A gente vai falar isso todas as vezes. Eu vou fazer questão de falar que isso passa muito rápido e isso me deixa muito triste. E essa semana a gente pode destacar que foi uma semana espetacular, né? Aconteceram desde coisas extremamente inesperadas. Foi a melhor até... semana e a mais louca também. É, a mais louca, né? A gente se ferrou pra caramba aqui nos palpites. Eu acertei 5, o Marcos acertou 5, o Michel, o novo líder, acertou 7. Foi um pouco melhor. Bom, essa semana também foi marcada aí por muitos protestos, né? É uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar, né? Ainda mais com algumas declarações aí do presidente, amado presidente Donald Trump, né? O que vocês podem falar aí sobre isso, meus amigos? O tiro saiu pela culatra aí, né, do Donald Trump. Falou que era uma falta de respeito você se ajoelhar durante o hino, né? Ou nem estar presente, ou sentado, qualquer coisa. Ele usou até palavras mais fortes, né? É. Usou um xingamento aí pra falar desses atletas que, segundo ele, deveriam ser demitidos das equipes, né? Sim, exatamente. Caso fizessem isso, né? Tivessem essa atitude. E o que a gente viu no final de semana foram quase todos os atletas uma união essa total, atitude, Foi né? uma união, né? Uma união dos jogadores Todo mundo comprou a briga, né? E os times apoiando, né? Não tem nem como não apoiar, né? Porque é uma luta dos jogadores e você falar que é uma falta de respeito ali, uma falta de patriotismo que não tem absolutamente nada a ver, né, com o contexto, né? É muito pelo contrário, né? Eles estão buscando mais uma luz ali, né, em cima dessa luta do Colin Kaepernick, que começou com tudo isso, né? E é uma forma de, na minha opinião, de patriotismo, né? Ele quer uma sociedade com mais igualdade. É uma luta dele. Eu acho que eles confundem, né? Eles dizem que, por exemplo, é falta de patriotismo porque você está indo contra pessoas que já lutaram e morreram, mas ninguém tá dizendo isso, né? O objetivo da mensagem não é falar mal, por exemplo, da bandeira, não é falar mal de quem já lutou pelo país, nada disso. Exatamente. É justamente falar que tem algumas mudanças que são necessárias, né? Que precisam acontecer pro mundo ficar melhor. Então, é óbvio que eles respeitam as pessoas que já morreram e lutaram pelo país, mas existem coisas atualmente que são mais importantes. Eu acho que é uma forma diferente de você honrar o seu país. Eu acho que você não precisa só, né, ficar lá de frente pra bandeira, num hino. Isso não quer dizer que você é patriota. Exatamente. É muito fácil ser patriota, assim, né? Eu acho que você também saber criticar e saber ouvir as críticas, né? É uma forma também uma forma muito interessante de você também discutir o seu país e tentar fazer dele um lugar melhor. E nada melhor que a NFL, né? Que não só nos Estados Unidos, como a gente vê agora também em todos os lugares do mundo, cria uma grande discussão qualquer coisa que acontece lá. Exatamente. E essa foi mais um episódio aí. Eu acho que vai longe, né? Acho que foi só o primeiro episódio de uma série de... Tomara que vá, na verdade. De uma série de eventos que eu acho que até faz bem pra NFL. Eu acho que a questão é que, assim... A NFL, pelo menos aqui no Brasil, é muito conhecida pela parte da violência, dos jogadores que cometem crimes, né? E eu acho que essas atitudes talvez coloquem uma visão diferente do público. Existe outro lado também. Mostrando o papel político que é muito forte, né, dentro da liga. Então talvez... Eu acho que vai muito longe, né? A gente vai discutir isso aqui bastante nesse ano. E a gente podia, na verdade, falar sobre isso por horas, né? Inclusive, a gente tá pensando aí em fazer uns vídeos diferentes, com alguns temas, assim, que não necessariamente sejam a ver com jogos. Falem até pra gente aí, se vocês quiserem, a gente faz, a gente prepara um material. A NFL tem muito assunto fora do esporte, né? Então... Mas eu acho que agora o foco vai ser o bom e velho futebol americano mesmo, que aconteceu em campo, que a gente vai ter muita coisa pra falar. Então sejam bem-vindos aí ao novo vídeo dos Agentes Livres e espero que vocês gostem. Bom, então o primeiro jogo que a gente vai falar é sobre Arizona e Dallas Cowboys. Bom jogo, jogo interessante, né? O Dallas deu a volta por cima depois de ser demolido pelo Denver Broncos. A gente também pode dizer que a gente viu uma atuação melhor do Arizona, né? Que começou a temporada muito mal, mas agora demonstrou aí que não é um time, não é um peixe morto, né? O Palmer, que a gente criticou aqui, jogou bem. Mas não foi o suficiente, o Dallas acabou vencendo. O Dallas, que é um time melhor, a gente esperava já que o Dallas vencesse. A gente teve uma atuação muito interessante do Dak Prescott, né? Jogou muito bem. E o Elliott também dá pra dizer que, obviamente, ele não ia correr para 8 jardas de novo, então ele também jogou bem, né?
eu acho que o principal destaque aqui não foi nem o ataque dos Cowboys, né, que é mais conhecido, né? Sim. Acho que a defesa, com uma agressividade, com o Lawrence, né, jogando muito bem, acho que é um dos principais destaques defensivos da liga já nessa temporada. Engoliu uma linha ofensiva frágil. Mais uma na liga, né? Já tá virando rotina falar toda isso. Toda semana né? a gente fala de erros de linha ofensiva e nesse jogo não foi diferente. E a vida tá bem complicada pro Palmer, né? Ele até conseguiu jogar bem, com conexões interessantes, bolas longas, né? Fitzgerald jogando muito. Cada ano que passa continua no mesmo nível, não importa a idade dele. Mas a linha ofensiva não consegue proteger o Palmer. Tá se mostrando uma das piores da NFL, né? E a defesa... Ele precisa dessa proteção. Precisa, né? E a defesa continua agressiva, continua boa ainda, né? Uma unidade que tá funcionando bem, mas ela não consegue segurar o jogo inteiro, né? Porque o ataque não funciona mais, né? O jogo corrido não funcionou. O David Johnson faz muita falta, não adianta. Sim. Faz muita falta. Então, grande vitória dos Cowboys, né? Eu acho que mostra que o time tem força ainda. Sim, o jogo foi equilibrado até o momento em que a linha ofensiva conseguiu segurar a defesa do Cowboys, né? Depois que eles conseguiram chegar no Carson Palmer, ficou muito mais difícil, porque como a gente sempre fala que ele é um quarterback que precisa de tempo no pocket, né? Enquanto ele teve bons números, né? Sim. Ele foi provavelmente um quarterback melhor que o Prescott na primeira etapa. Só que depois, no segundo tempo, quando começou realmente a ser pressionado, aí o jogo ficou fora de mão, ele começou a forçar algumas jogadas, merecia até ter sido interceptado em alguns lances, né? Mas boa notícia pro Cowboys, que jogou bem nos dois lados da bola, principalmente na etapa final. O Prescott foi muito bem quando precisou dele, chamou a responsabilidade, né? Teve uns passes longos bem interessantes também. Bom ver isso, porque ele tinha jogado muito mal contra o Broncos, assim como o Elliott, né? Que tinha ido muito mal mesmo, com 8 jardas, né? Hoje, quando precisou, ele foi muito bem também, levou o time para o ataque, voltou a fazer TD, que é bastante importante, ele é um running back que faz muitos TDs. E foi uma vitória justa do Cowboys, demorou um pouquinho para engrenar, mas fez o que tinha que fazer. Porque é uma partida que o Cowboys precisava ganhar até pela situação da divisão que a gente vai falar daqui a pouco, né? Bom, a gente pode prosseguir justamente sobre o jogo dessa mesma divisão, né? Acho que dá pra gente falar agora sobre Giants e Philadelphia, já que a gente tá seguindo o embalo. Era importante o Dallas ganhar esse jogo, principalmente porque o Philadelphia ganhou, o Philadelphia tem 2 vitórias, né? E essa divisão tá ficando muito equilibrada, tirando o Giants, que perdeu todas, todo mundo tá com 2 vitórias, né? Exato. E acho que também pro Philadelphia foi uma vitória muito importante, né? O Giants, a gente pode dizer que a situação do time é muito difícil, né? Já são poucos os times que começam 0-3 e acabam conseguindo ir pros playoffs, né? São Quase não exemplos. Acontece. Ainda mais agora nessa divisão que tem 3 times que a gente sabe que vão brigar por isso, né? O Washington Redskins até acabou surpreendendo a gente, mas depois a gente vai comentar um pouco mais sobre a atuação do time. E o destaque desse jogo é aquele field goal absurdo de 61 jardas, né? Acho que ninguém esperava isso, né? O time dos Eagles mostrando que eu acho que não apenas competitivo, né? Mas quem sabe até sonhar com playoffs, por que não? Claro. Se o Giants começando 0-3, que era um dos favoritos dessa divisão, né? Então eu acho que Philadelphia mostrando o Carson Wentz cada vez melhor. O jogo corrido funcionou bem até nesse jogo. Notícia triste que o Sproles teve 2 lesões graves, né? De uma vez só, né? Estourou o joelho, quebrou um osso também, uma azar impossível. Tá fora da a gente até pensa se essa vai ser a última temporada dele na NFL, porque ele já é um jogador veterano, e esse é um tipo de lesão que é difícil para um running back também, né? Para se recuperar, então vamos ver o futuro dos Pros, né? E vencer um jogo dentro da divisão é sempre importante. Ainda mais pela rivalidade, também pelo decorrer da temporada, por números também, né? Às vezes quando os dois times chegam juntos, acho que essas vantagens... Né? Desempate, então é bem importante. E a defesa... Acho que deixou um pouco a desejar, levou muitos pontos do Giants, um ataque que não estava funcionando. Especialmente no final, né? Parecia que o jogo estava resolvido, de repente o Giants foi lá e o jogo estava empatado, até virou o jogo. Secundária cedeu muitos pontos, e do lado dos Giants, 0-3, como a gente já falou aqui, né? É um começo que é muito difícil você conseguir playoffs lá na frente, né? Você vai ter que fazer uma campanha quase que impecável daqui pra frente. O ataque pelo menos funcionou agora, um pouco mais. É difícil imaginar esse time ganhando 10, 11 jogos aí nos últimos 13, né? Claro. Bem difícil. Eu acho que o ataque aqui funcionou bem, o Beckham Jr., o Brandon Marshall apareceu mais neste jogo, então os recebedores tiveram muitas jardas. O Eli Manning teve seus momentos, lembrou até em alguns momentos o antigo Eli, né? Mas mesmo assim também
Tinha começado muito mal. É uma montanha-russa, né? Teve 2 interceptações também. E a defesa, que ela é, no geral, muito boa, tá com problema em parar o jogo terrestre. Então, começo difícil do Giants, né? É difícil até ver como é que ele vai ser daqui pra frente. Exato. A notícia boa realmente foi o ataque melhorando, teoricamente melhorando um pouco, o Odell aparecendo com 2 TDs, né? Ele vai ser muito importante se o Giants ainda tiver alguma chance de playoffs daqui pra frente. E pro Eagles eu acho que vai ser um ano muito, muito assim, né? Os jogos vão ser decididos ali nos detalhes, vão ter lances de efeito, o Wentz é um quarterback que arrisca muito, né? Então eu acho que o ano inteiro vai ser meio que assim pro Eagles, ali com jogos decididos nos últimos minutos, mas 2-1, uma divisão difícil contra adversários difíceis, né? Importante. Pegou o Chiefs, pegou o Redskins as 2 primeiras semanas, pegou o Giants, que é um adversário de divisão. A tabela não era fácil. A tabela não é fácil, né? E o Eagles, então, é um time que tem que vencer essas partidas em casa, né? Ainda mais nessa divisão. Mas uma boa notícia, acho que esse time vai ser bem interessante de se ver jogando aí daqui pra frente. Agora, um dos melhores jogos da semana, que já era o jogo mais esperado, né? E cumpriu o papel, né? Foi Detroit Lions e Atlanta Falcons até o final. A gente pode falar tudo, só não pode reclamar dos juízes, né? Por mais que aquele final tenha sido meio... Regra, né? É meio triste, né? Porque o time quase conseguiu aquela virada espetacular, mas realmente estava na regra. Ele realmente não passou ali do plano de gol e tinha que cobrar esses 10 segundos, né? Já que eles não tinham mais tempo para pedir. Então não tem o que reclamar, os juízes acertaram, por mais triste que seja, né? Tirando para os torcedores do Atlanta Falcons, óbvio. Claro. Mas o que a gente pode afirmar o Atlanta Falcons atualmente é o melhor time da NFL. É o time mais equilibrado da NFL. Começou 3-0 em jogos difíceis. Sim. 2 jogos que podia ter perdido perfeitamente. Pro Chicago e pro Detroit foi mais ou menos a mesma situação, né? Exato. Faltavam poucos segundos e o time conseguiu segurar ali nas últimas jardas. Então 3-0 tem tudo para repetir a campanha do ano passado e tão longe quanto. E o Detroit Lions, por outro lado, ele também está se mostrando um time forte, né? A gente esperava um jogo equilibrado contra o Atlanta. O time ele teve dificuldade, especialmente na defesa por parte terrestre, né? Cedeu muitas jardas, estava muito fácil correr. Mas o Matthew Stafford fez a mágica dele de costume ali no último período e quase conseguiu a virada. Então eu acho que é um time que, por mais que tenha algumas coisas que precisam ser corrigidas, ainda está dando uma impressão muito boa nesse início de temporada. O Falcons de novo é realidade, né? 3-0, o único time invicto junto com os Chiefs. É no mínimo o melhor time da NFC hoje. O ataque está funcionando muito bem. É muito difícil parar esse ataque, você tem muitas armas ali. O Julio Jones sempre está puxando 2, 3 marcadores, mas aí tem o Gabriel, tem o Sanu, ou mesmo o Freeman, que também recebe. Então é um ataque que continua muito dinâmico, funcionando bem. A defesa ela é agressiva, tem uns momentos ainda que precisa evoluir. O Stafford conseguiu conectar bastante bolas, né? Ainda mais pela qualidade dele. Então, Falcons continua do jeito que a gente estava falando, né? Um dos favoritos ainda. E o time dos Lions eu acho que também é uma realidade. É time de playoffs, é um time bastante competitivo. Mas precisa acordar antes do 4º período, né? Porque senão não tem jeito. Contra esses times mais fortes. Eu acho que 2 coisas. A diferença pro ano passado, o jogo terrestre está funcionando mais. Eles conseguem correr mais com a bola. O Abdullah agora está saudável, né? Consegue correr. E apesar da defesa ainda ter cedido bastante pontos, o ano passado ela não chegava no quarterback. Ela melhorou. Hoje ela consegue chegar mais, consegue pressionar. Sacou o Ryan, interceptou 3 vezes. 3 vezes. 2 que nem foi culpa dele, não dá pra dizer. Tem que salientar que o Ryan não teve culpa em 2, né? Porque os recebedores não ajudaram, né? Mas enfim, 3 interceptações, uma retornada para touchdown. E mesmo assim o time ganhou, né? Isso que mostra a força do time, né? Exatamente. Mas eu acho que é uma derrota que não dá para desanimar, é um time que vai brigar pelos playoffs com certeza. Eu acho que é uma derrota que mostra o status desses 2 times agora. Exato. O Falcons é um time mais preparado, né, para vencer esse tipo de jogo. Mas talvez o Lions lá na frente em uns playoffs, com mais experiência nessa temporada, com mais jogos, talvez já enfrentando o Atlanta lá na frente, não seria absurdo o Lions vencer uma partida, né? Não. Talvez jogando fora de casa também, enfim. Mas eu acho que mostrou um pouco do status desses 2 times, mas são times que vão brigar nessa conferência até os playoffs, vão brigar alto também, mas uma vitória importante para Atlanta. Esse tipo de jogo, a Atlanta, mesmo jogando fora de casa, ela entra com o papel de favorita e ela cumpre, né? Então Isso é importante. É um time que vai jogar todas as partidas como um time que
cotado para ir para Super Bowl. Então se você tem que entrar em campo pensando assim. E também é importante você vencer a zica da semana, né? Teve muito time aí que não conseguiu. O Patriots conseguiu vencer a zica, o Atlanta conseguiu vencer a zica, o Green Bay conseguiu. Então você tem que ganhar. Eles saíram vivos dessa semana. Exato, saíram vivos dessa semana. Eu acho que isso é um mérito, na verdade. Sim, porque certeza, essa semana pegou muita gente aí que a gente não esperava, né? Exato. Inclusive Seattle e Tennessee não foi uma surpresa, né? A gente aqui apontou mesmo que o Tennessee era favorito. Até o ataque de Seattle melhorou. Sim. A gente pode dizer isso. E o Tennessee também, eu acho que é outro time que está entrando aí na categoria do realidade, né? Da mesma forma que o Lions, só que ali do outro lado, na AFC, a gente pode dizer que o Tennessee é um dos candidatos, muito provavelmente pegue playoffs, né? É difícil não pegar. Não dá pra cravar isso, que a gente nunca sabe, mas... Eu vou ficar bem assustado se não pegar. Também é favorito, muito surpreso. Divisão. E dentro dos playoffs, quem sabe... aprontar, né? Tem se mostrado um time pronto pra isso. Sim. Né? Todo time da NFL tem algum ponto pra arrumar, né? Não tem nenhum time perfeito, então o Titans também é a mesma coisa, só que é um time que corre muito bem com a bola, possivelmente o melhor. Se não for o mais dinâmico ali, em questão, por exemplo, com o Falcons, que tem um backfield muito forte, é muito mais focado, é um estilo que eles chamam old school, né? Correr muito com a bola, e eles protegem muito bem, a linha ofensiva é muito boa. E tem outros jogadores tight ends e mesmo wide receivers como Eric Decker, que não apenas jogou bem recebendo, mas bloqueando também nesse jogo. Então é um ataque muito forte. O Mariota não jogou tão bem, mas é o tipo de jogo que às vezes não precisa tanto, né? Ele precisa ser funcional, acertar momentos e deixar o jogo corrido funcionar. E isso também é uma prova da força do time. Às vezes o quarterback não joga tão bem, mas tem outras coisas. Eu acho que é importante isso ficar claro. Eu acho que esse time do Titans foi feito pra não ser um time vistoso. Não vai ter big plays, mas é um time exatamente que... Se o jogo terrestre funcionar, tudo fica mais fácil pro Mariota. A pressão não cai... Ele não precisa forçar. Ele não precisa forçar passes. Aí a questão do play action também vai funcionar mais fácil, né? Exatamente. E ontem demorou um pouco pro ataque funcionar, né? O jogo no primeiro tempo foi muito mais de defesa do que de ataques, né? Mas quando funcionou depois, tanto o jogo corrido quanto esses passes curtos, teve um passe ali do Mariota que foi curto, mas que gerou um touchdown, uma big play depois, né? Exato. Então, assim, eu acho que esse é o estilo do Titans, eu acho que o time encaixou. Linha ofensiva tá jogando muito bem, o Mariota tá cuidando bem da bola, não foi bem sacado, que é muito importante. Exato. E esse jogo corrido, né? Com dois jogadores aí bem interessantes que se completam, né? O Murray e o Henry. Pode fazer muito estrago na NFL esse ano. E uma vitória que nem a gente falava aqui antes da rodada, é uma vitória que coloca a Tennessee realmente entre os principais times da liga, um dos favoritos, né? E tinha que vencer, e conseguiu isso com justiça. Do lado do Seahawks preocupa o time não conseguir equilíbrio. Quando a defesa joga muito bem, como foi contra os Packers, precisava do ataque que não funcionou. 49ers também a mesma coisa, né? A defesa segurou até certo ponto, depois cansou. E agora nesse jogo a defesa foi mal, cedeu muitas jardas, principalmente terrestres, né? O Murray teve uma corrida de 75 jardas, a defesa foi mal e o ataque jogou bem, principalmente no segundo tempo, com jardas aéreas. A corrida não funcionou tão bem, então é um jogo corrido que não está encaixando muito bem ainda. Mas Seattle não convenceu ainda esse ano, né? Digamos que não. Parece que o Pete Carroll não consegue, ele tem o estilo dele, ele gosta de correr. E parece que ele não vai mudar essa filosofia dele, mesmo não funcionando. E a defesa é um ponto, eu acho que não sei se justifica, mas é um ponto que a gente pode deixar aqui. É a segunda defesa mais velha da NFL. E já é o terceiro jogo em que o segundo tempo cansa. Pode ser. Claro. Eu acho que é um ponto que contribui. Primeiro tempo, o Rodgers não fez nenhum ponto. Exatamente. Contra os Titans também foi o tempo que fez menos pontos e no segundo fez 21 pontos. Pode ser. É uma defesa que cansa mais rápido, parece. Então vamos ver como é que vai ser durante a temporada. Se vai ser esse o ritmo da defesa ou um acaso do começo da temporada que não encaixou ainda. Agora prosseguindo, né? Houston e New England. Eu até disse que o jogo não ia ser equilibrado, né? A gente acabou comentando aí no outro vídeo e a gente acabou, pelo menos, cada um de nós quebrou a cara em uma coisa diferente, né? Exato. Não conta. Exatamente, a gente tem pelo menos essa liberdade, né? Essa rodada foi atípica, mas o Brady novamente fez a mágica dele, né? Time perdendo, não tava perdendo por muito, mas tava perdendo. O Houston segurou o Patriots em muitos momentos, deu uma canseira que a gente realmente não imaginava, né? O jogo foi muito equilibrado. E o Tom Brady no último quarto arrebentou, né? Ele carregou o time nas costas,
fez diversos lançamentos, que nem você disse do Jay Cutler, lançou de tudo quanto é jeito aí, mas o Cutler acabou não resolvendo, né? Mas enfim. Agora, eu acho que esse time do Patriots ele ainda também tem alguns defeitos, né? A defesa mostra que ainda tá complicado ali de acertar, até porque o Houston não é o melhor time da NFL, por exemplo, em passe, e mesmo assim o Watson arranjou ali em alguns momentos, conseguiu lançar bolas que a defesa numa situação normal talvez conseguisse resolver. Então essa defesa está deixando a desejar, mas por outro lado o ataque está muito forte, né? O ataque, o Cooks, ele encaixou, né? O Cooks ele agregou ali uma profundidade de campo muito importante, que a equipe não tinha, né? Que a equipe não tinha. E acho que ele está se dando muito bem com o Brady, né? Especialmente nessas jogadas, nessas big plays, está sendo uma boa dupla. Mas também, né? Conseguiu vencer no final das contas, é isso que importa, né? A gente pode aí colocar vários asteriscos, mas saiu com a vitória e Houston também não pode desanimar, né? Acho que depois da primeira semana ali, que foi um desastre, conseguiu uma vitória na segunda e agora, contra um dos melhores times da liga, equilibrou. Então também é um time que acho que aos poucos na temporada, pode ter começado meio lento, mas ele certamente vai dar trabalho. Eu acho que o Patriots também é outro time buscando equilíbrio, né? Um ataque que está mostrando todo o seu potencial e uma defesa que está lenta, né? Tá devagar, cedendo muitos pontos. Mas buscando esse equilíbrio, mas ganhando, né? Que é o que importa. Conseguiu mais uma vitória contra uma equipe que também é bastante competitiva. É uma defesa bem complicada de se enfrentar. O Brady sofreu bastante com sacks, né? Sofreu um fumble, retornado para touchdown. Então, bem complicado. Só que o Brady, falar isso toda a temporada, né? O Brady sendo o Brady. Quando o jogo precisou dele nos minutos finais, foi a campanha perfeita ali para achar um touchdown e ganhar o jogo, né? Então, eu acho que o Patriots continua sendo um dos favoritos, mesmo com essa defesa não jogando na sua melhor forma, né? Claro. Então, eu acho que é um ataque ainda que está funcionando bem, está carregando, então acho que é um time que vai chegar longe, né, com certeza. E o Texans é um time que, pelo menos nesse jogo, ofensivamente surpreendeu bastante. 33 pontos, né? O Deshaun Watson, apesar dos duas interceptações, chegou a 300 jardas, fez um touchdown muito bonito, né? Então, tá mostrando evolução. E a defesa, eu acho que ela precisa melhorar na questão da secundária, né? Você deu muitos pontos. Independente do ser um dos melhores ataques, eu acho que precisa ter mais equilíbrio, né? Mas pelo menos no front seven não tem discussão, né? Que é um dos melhores da NFL. É engraçado que a gente fala que o Patriots teve dificuldades, o Brady também, mas fez 36 pontos. E uma das melhores defesas da NFL. Com certeza. Então isso mostra aí também o patamar que estão esses dois times, né? O Houston tem que jogar no limite para quase bater o Patriots. E o Patriots, né? Quando quis jogar, quando encaixou, acabou conseguindo a vitória. Mas o que fica aí realmente da parte de Houston é isso mesmo, né? Eu acho que o Watson aos poucos vai melhorando, vai tendo menos erros, né? Exato. Ainda o quarterback muito indeciso no pocket, ele prefere correr às vezes quando ele podia segurar um pouco mais as jogadas, né? Mas a defesa também, né? Que nem o Michel falou, a secundária realmente não consegue segurar até o fim da partida, né? Também não adianta. Eu acho que só apostar ali no front seven também não adianta, né? Quando você pega um quarterback muito inteligente como o Brady, ele vai saber a hora de soltar a bola. E se a sua secundária não é confiável, ela vai acabar sendo queimada como foi nos minutos finais. Mas eu acho que aos poucos esse time vai melhorar. Eu acho que o Texans vai chegar em um ponto da temporada em que vai ser um time bem mais equilibrado do que está sendo agora. Acho que o Watson tem tudo para evoluir bastante. Mas está bem atrás do Titans nesse momento também, nessa divisão. Né? Então, isso é bem difícil pensando em playoffs. Bom, e como essa rodada foi bastante diferente, né? A gente pode dizer assim. Vamos começar também essa parte agora falando de um outro jogo que foi um destaque que a gente não esperava. A gente até falou aqui no vídeo passado, né? Que foi a vitória do Rams, jogando fora de casa contra o San Francisco 49ers. 80 pontos no jogo. O jogo teve 80 pontos, né? Um jogo de dois ataques que foram muito mal no ano passado, mas entraram em campo aí pra fazer estrago mesmo, e realmente fizeram, né? O Rams aí vencendo com o Goff novamente indo muito bem. Sim. O Todd Gurley indo muito bem, né? Finalmente ele tá sendo aquele atleta que a torcida esperava. Quase 40 pontos no Fantasy, então quem colocou ele? Exatamente. Ele tá sendo um dos melhores jogadores do Fantasy, tá? O pessoal que draftou ele tá... voltando à boa forma de 2015. Exatamente. E uma ótima notícia, né? Esse ataque do Rams funcionando, a defesa acabou falhando, principalmente nos minutos finais da partida.
Mas uma vitória importante dentro da divisão e o Rams é o líder dessa divisão, né? Quem diria? Exatamente. O Rams mostrando um poder ofensivo que ninguém esperava, né? Não. Um ataque funcionando muito bem, o McVay colocando sua filosofia muito rápido. Em 3 jogos, o Goff evoluiu, Todd Gurley voltando a jogar bem, os recebedores também muito coesos junto com o seu quarterback. O Sammy Watkins nesse jogo, né? Exatamente, o Sammy Watkins jogando bem. A linha ofensiva conseguindo proteger o Goff, é uma linha ofensiva que nos anos anteriores era bem mediana, bem fraca, tá bem melhor. A questão aqui é a defesa, mas como essa temporada é muito mais para evolução do que pensar em playoffs, a gente pode dar esse benefício para os Rams, né? Poder evoluir. Então, mas é uma defesa ainda que tomou 39 pontos de um time que ofensivamente... Que não tinha feito TD, né? Exatamente, é comandado por um quarterback que, né, a gente sabe que não é de elite, não é limitado, nem um bom quarterback. Então, e também do outro lado... Isso que começou com interceptação, né? Assim, exatamente. Parecia que ia ser uma destruição total, no final das contas. Quase pois perdeu. é. E do outro lado também outro técnico jovem, com mente ofensiva, que tá fazendo esse ataque funcionar melhor do que a gente esperava. Sim. Mais limitado ainda, né? Mais limitado, com um quarterback limitado e um corpo de recebedores que não tá funcionando muito... Que não chamam muita atenção, tirando o Pierre Garçon, né? Que Muito fez bem um no grande jogo. jogo, né? Um grande jogo. E o Carlos Hyde tá bem nessa temporada. Possivelmente, se continuar nesse ritmo, porque não pode ser a melhor temporada dele no time. Pode chegar num nível que todos esperavam dele, até hoje não chegou, né? Sim. Então, eu acho que para as duas equipes, a gente tá vendo uma evolução ofensiva bem interessante. Tem futuro nesses dois times. Eu acho que foi interessante o contraste, né? Se alguém fosse apostar antes desse jogo num placar, você ia falar 15-12, 17-10. Exato. O jogo teve 80 pontos, né? E foi muito divertido. Eu acho que foi... Esse é um ponto importante. Foi o jogo mais divertido da temporada, na verdade. Foi. Depois, durante o final de semana, tiveram vários jogos interessantíssimos, mas de diversão mesmo, teve um monte de jogada, até algumas bem engraçadas, especialmente no final, que o Rams estava ganhando aí de 2 touchdowns de diferença e eles 2 turnovers e colocou 100% do São Francisco dentro do jogo, né? Mas o Rams ganhou, é um time melhor atualmente, né? O São Francisco ainda está abaixo no quesito de evolução, mas eu acho que também a gente percebe que o Shanahan é um bom treinador e ele provavelmente vai arrumar a casa, se tiverem a paciência que vai ter que ter. Com o tempo o São Francisco vai melhorando, mas essa temporada dificilmente vai conseguir aí mais do que 2, 3 vitórias, né? E o Rams, acho que tirando a defesa, até daria pra sonhar alguma coisa, né? Tá 2-1. Vai, enquanto tiver que brigar, tem que brigar, Exato, né? Quando tiver mas disposição, porque vai ser difícil. ainda enfrenta Seattle 2 vezes no ano, né? Então vamos ficar de olho nesse time, né? Não tem nada a perder. Exato. E prosseguindo, Oakland e Washington, Mais no jogo de domingo à noite. Pois é. Mais um, né? Esse quebrou a cara mesmo, né? Apesar que a gente também, acho que a gente subestimou um pouco o Washington, né? Sim. Ele se mostrou um time bem mais competitivo do que a gente imaginava e também contou com uma noite tenebrosa do Oakland Raiders, né? Quando que a gente vai ver isso? Nada funcionava. O primeiro passe do Derek Carr no jogo foi uma interceptação. Foi um calor. E isso que o Derek Carr não costuma cometer esses erros, assim. Ele não é aquele quarterback que arrisca um monte de bola e acaba fazendo decisões erradas. Mas foi uma noite muito ruim dele, né? Ele jogou mal, parecia que ele não tava ali, não tava muito bem mesmo, né? Não sei lá o que aconteceu. E o Washington aí conseguiu a sua segunda vitória, se recuperou da primeira semana e agora tá todo mundo com 2 vitórias nessa divisão. Então o Washington tá brigando. Sim. Pode até vencer essa divisão, não é absurdo falar isso. O Redskins tem que manter essa forma como jogou contra os Raiders. Muito bem ofensivamente, o Kirk Cousins praticamente não errou durante o jogo. Errou 5 passos só. Exatamente, muito bem com seus recebedores. Um ataque terrestre que foi bem, passou das 100 jardas. É um ataque terrestre que ninguém fala, ninguém conhece muito bem. Chris Thompson jogou de novo, muito bem, Chris Thompson. De novo. Exatamente. Então esse ataque terrestre evoluiu bastante. E a defesa, né? Foi muito. E a defesa conseguiu infiltrar numa linha ofensiva que é uma das melhores da NFL. Não jogou tão bem ontem, mas pouco importa. A defesa dos Redskins, o pass rush funcionou bem, chegou no Carr. Então é um time que se manter essa pegada, playoffs, por que não? Vamos ver, né? Eu não coloco a mão no fogo por esse time porque a gente tem que esperar ainda, né? Não é aquele time que a gente confia 100% e fala, não, esse time é playoffs. Mas vamos ver. E o Raiders, a gente sabe que foi
uma noite bem atípica, né? Claro. Eles não chegaram a 100 jardas, o cara tava muito mal, o Cooper, que é o principal recebedor, já tem 7 drops na temporada, um receiver que se não for de elite, mas veio para ser, né? Não pode ter tantos drops, tem que ajudar o time também, então nada funcionou, nem jogo corrido, a linha ofensiva mal, a defesa também não conseguiu chegar no Cousins, então para apagar da temporada essa partida. Eu acho que por Raiders, eu acho que assim, os erros que a equipe teve na defesa já são esperados. O grupo de linebackers é muito novo e a secundária tem os seus defeitos, a gente já falava isso antes da temporada. Acho que o que assustou realmente a torcida foi que a linha ofensiva não conseguiu manter o mesmo nível. O Derek Carr realmente fez, acho provavelmente uma das piores aparições dele desde que chegou na NFL. Os recebedores a mesma coisa, o Lynch também não teve espaço, né? E então eu acho que isso preocupa um pouco, mas eu também acho que tem que dar muito mais mérito para essa equipe de Washington. É uma equipe muito encaixada, que a gente de vez em quando também subestima, né, como o Caio falou, mas assim, o Washington vai ter que jogar todas as partidas assim se quiser chegar longe. Eu acho que esse é o limite desse time, vai ser muito difícil esse time jogar mais do que isso, né? Deu tudo certo. Todas as peças funcionaram, secundária, que não é muito boa, também funcionou. O jogo aéreo, né, que trocou bastante desse ano pro ano passado, também funcionou. Exatamente, o Davis, né, que é um Tyrion já veterano. É verdade. Mas foi muito bem, né? Mas eu acho que é um jogo aqui, eu acho que é mais importante para o Washington. Acho que o Washington sai mais fortalecido do que eu acho que o Oakland sai abatido, né? Teve muitos erros, mas foi uma partida típica. Eu acho que é bom ficar mais de olho como o Washington vai jogar daqui pra frente. Até a gente tava falando aqui, né? Enfrenta o Chiefs fora de casa semana que vem, um time invicto. Jogaço. Um jogaço, né? Então vamos ver como é que esse time reage depois de uma semana muito boa. E dando sequência, né? Também aí a essa rodada, outro jogo. A gente apostou de novo no Chargers, né? Nem me fale. Chega. Eu não sei por que a gente faz isso. E a gente apostou no Chargers contra o Chiefs, que é um time invicto e continua invicto porque, obviamente, venceu o Chargers. Não jogou tão bem contra as outras partidas, mas o Chargers novamente não conseguiu vencer. Eu apostei no Chargers porque eu ainda não... Primeiro porque estava jogando em casa, eu acho que é um time que tem potencial para poder ganhar dos Chiefs. E a defesa jogou bem, né? A defesa jogou muito bem. Jogando bem. O jogo foi difícil até o último período. Tava 17-10, um bom tempo do jogo. Então, e eu também não estava 100% confiando no Chiefs ainda. Apesar das 2 vitórias, não eram... Eu tava esperando ainda mais comandado pelo Alex Smith. A gente até fica, vamos esperar mais um pouco para ver até que vai. Mas é a 3ª vitória, já é 3-0, então eu acho que eu vou confiar a partir de agora nos Chiefs. E não vai confiar no Chargers. Porque é um time que, se ofensivamente não explodiu nesse jogo, ainda funcionou bem com o Tyreek Hill, com o Hunt fazendo um touchdown no final. Tá jogando 2 jardas corridas. Tá jogando muito bem. Então é um time que, se não encanta ainda, pelo menos é um time que tá ganhando, que é o importante. Parece um pouco o Titans, né? Encaixou tipo num estilo que não vai empolgar tanto. Mas vai vencer, tá vencendo e tá vencendo com merecimento, então... O Chargers continua sendo um time competitivo, né? Eu acabei de falar que foi 17-10 até uma boa parte do jogo, só que o que complicou é o Rivers forçando bolas que não precisava. Ele parecia um cara que acabou de chegar na NFL, um calor. Kaiser. Exatamente. Forçando bolas que não precisava, né? Então... A defesa jogou bem, conseguiu pressionar bastante o Smith, mas é mais um jogo típico Chargers, né? Que parece que pode ganhar, mas não consegue. O primeiro período já tava 14-0, né? De repente, assim. Começou eu tava meio que quase com sono nessa hora assistindo o jogo, de repente eu fui ver, tava 14-0 o jogo. Aí eu pensei, como assim? Eu tive que ver de volta o primeiro período para tentar entender o que estava acontecendo. Aí eu vi que o Philip Rivers foi interceptado 2 vezes, né? E mais uma depois no jogo. Mas acho que fica difícil, né? Defender nós próprios, né? Porque diabos a gente apostou no Chargers nesse jogo. Mas acontece, né? A gente confiou. Eu confiei que o Rivers pelo menos não ia fazer uma partida tão ruim. E esse ano ele não tá muito bem, né? A gente até diz que a culpa não é dele, mas nesse jogo especificamente a culpa foi dele. 3 interceptações.
que a culpa foi dele. Não que, de repente, mesmo se ele não tivesse feito isso, talvez Kansas ganhasse. Mas... E é mais uma equipe que começa 0-3, né? Pois a gente já começa... Nessa divisão. A gente já começa a pensar que tá muito difícil pro Chargers já começar... Já pode começar a pensar em 2018, talvez, né? Agora, New Orleans e Carolina também foi um jogo que surpreendeu, né? Outro jogo que a gente errou, né? Cara, todos eu acho que a gente vai falar que surpreendeu. Daqui pra frente. Mas o destaque aí é como o Cam Newton tá mal, né? 3 interceptações contra uma das piores defesas da liga. E o time não conseguiu fazer nada de forma assim, o ataque aéreo do Panthers não fez nada. Sim. E a defesa do Saints a gente sabe que é ruim, né? Então fica aí um ponto, né? Apesar do Carolina ter conseguido 2 vitórias, foi 100% por causa da sua defesa, que essa vez não teve uma atuação tão boa. Sim. Não dá pra defesa ganhar todos os jogos. Claro. Então, até que ponto esse time pode chegar, né? Porque por mais que tá 2-1, o 2-1 não reflete a realidade do Carolina Panthers. Sim. Então o Cam Newton precisa acordar, né? Exatamente, a defesa não conseguiu jogar muito bem, Cam Newton interceptado 3 vezes contra essa defesa é bizarro, né? É engraçado que agora que os Panthers perderam, foi o primeiro bom jogo do Christian McCaffrey, passando das 100 jardas. Bom sinal, né? Bom sinal, né? Finalmente. Kurt Samuel também jogou bem, pareceu o outro calouro, né? Então eu acho que tem peças interessantes ali, né? Falta o Ken Newton começar a encaixar, né? Já são 3 jogos, ele ainda não mostrou um bom desempenho, né? E do lado do Saints, a defesa conseguiu ter bons números, né? Vamos ver se consegue pelo menos evoluir um pouco nos próximos jogos, né? Sim. Que já passou da hora, né? E o ataque funcionou muito bem, conseguiu pontuar bastante contra uma defesa que estava indo bem, né? O Drew Brees jogou muito bem. Não tinha tomado touchdown ainda, né? Exato. Então, o Drew Brees jogando bem de novo, o Thomas também encaixando cada vez mais, o Kamara fazendo o seu touchdown, né? Então, a gente não sabe até que ponto onde pode chegar esse time do Saints, né? A gente até botava um pouco mais de fé no começo da temporada, né? Então, mas é o que eu tinha falado, né? É uma vitória importante pode dar dentro moral da pra esse time, divisão. né? Né? Pode dar moral pra esse time. O que a gente esperava realmente é que esse seria o primeiro desafio para essa defesa do Panthers. E ela não passou. Então é bom deixar isso claro, né? O ataque realmente tá mal. E aí a gente já começa a pensar comparando com outras equipes dessa divisão, principalmente a principal equipe dessa divisão, que é o Falcons. Nesse momento o Panthers está muito atrás do Falcons. Muito atrás em termos de desempenho, né? Que é o que mais importa. Então a gente já começa a pensar no futuro, fica muito complicado ver, ainda mais que essas equipes se enfrentam 2 vezes, né, em 2 partidas que serão muito decisivas. Então fica muito complicado ver esse time do Panthers jogando o que está jogando agora, competindo pela primeira posição da divisão com o Falcons, né? Mas é um jogo atípico totalmente, vamos ver realmente também como o Saints responde daqui para frente, né? A defesa finalmente tendo uma boa aparição. E pro Panthers aí realmente tem que começar a repensar algumas coisas, porque já tinha feito só 9 pontos contra o Bills na partida de semana passada, dessa vez também jogando em casa não conseguiu superar essa defesa, e muita coisa tem que mudar aí nessa equipe, porque ela tem as peças, mas não consegue ser competitiva, né? O que está acontecendo? Então eles têm que realmente chegar a essa conclusão, porque senão pode ficar tarde. E um jogo atípico também, Baltimore Ravens e Jacksonville Jaguars. Esse, pelo amor de Deus. Deus. Já foi atípico de ser, já não foi nem nos Estados Unidos. Já foi em Londres. Poderia pensar aí, vai acontecer alguma coisa errada. Mas o Jaguars praticamente jogou em casa, né? Ele ganha jogou quase todas lá. Sim, já é a terceira vitória em Londres, então foi um jogo atípico não só pela vitória massacrante dos Jaguars, mas o Bortles fez uma partida quase que perfeita. Sim. Ele cuidou muito bem da bola, lançou bem. A linha ofensiva também conseguiu jogar bem e segurar uma defesa que é muito boa. Tem algumas pessoas questionando, mas será que essa defesa é tão boa assim? Ela tem ótimos valores. Eu acho que foi igual os Raiders, né? É uma partida típica. Você não pode levar e falar, não, a defesa do Ravens é ruim. O problema é que foi contra o Blake Bortles e esse ataque desfalcado do Jaguars, né? Mas 44 pontos. Tem que ver como essa equipe vai responder. Eu acho que Baltimore não pode fazer um alarde desse jogo. Não. Tá 2-1 ainda, numa divisão equilibrada, né? Mas como vão responder a Põe um sinal de alerta ali. Põe um sinal de alerta. Óbvio, algumas coisas precisam ser revistas, porque você não toma 44 pontos do Blake Bortles de graça. Então exatamente. Vamos ver, né? O bom do Jaguars é que o ataque terrestre continua funcionando muito bem com o Fournette, o Chris Ivory. Então, Chris Ivory jogando bem. Então ali pelo menos a gente não tem dúvida, né? Não depende do Bortles. Agora, se ele jogar sempre assim, ou pelo menos metade desse desempenho, o Jaguars vai para os playoffs. É time para isso. Só que
Dá pra confiar nele nos próximos jogos? Não dá. Eu não consigo confiar. Se ele jogar assim, pô, ótimo, porque a defesa ela é muito boa. É uma unidade muito forte. Então, vamos ver nos próximos jogos. Tanto que o Flaco teve 28 jardas. Foi um desempenho desastroso dos Ravens em todos os sentidos. Ataque aéreo, corrido, defesa também não conseguiu jogar bem. Então, complicado. É um jogo... A gente não pode levar muito a sério esse jogo, assim. Essa semana fica até difícil você analisar, né? Porque a gente não sabe até que ponto, por exemplo, o Jacksonville realmente tem esse futebol... Ou foi um ponto fora da curva. Provavelmente foi um ponto fora da curva, né? Ofensivamente, sim. Exatamente, ofensivamente, né? A gente não imagina que isso vai continuar ocorrendo. Mas também não tem como a gente pensar assim, que isso nunca mais, literalmente nunca mais vai acontecer, né? Porque não dá pra descartar que aconteceu. Se a gente falasse isso antes do jogo, todo mundo ia achar que a gente tava brincando. Aconteceu então... e foi merecido. Exatamente, foi merecido. Então, agora, outro jogo, Denver e Buffalo, também todos nós erramos, né? Eu até disse que o jogo ia ser um pouco mais equilibrado, mas eu não esperava que Buffalo ia ganhar o jogo, né? Eu imaginei assim que ia ser um field goal, perto disso de diferença, mas o Simeon voltou a ser o Simeon que eu comentei que ele ia ser, né? antes da temporada começar, tomou algumas decisões bem ruins, não conseguiu repetir as atuações das 2 primeiras semanas, e Buffalo é um time que a gente pode destacar que pelo menos, principalmente defensivamente, é um time muito competitivo e quem sabe faça um certo barulho, né? Defensivamente continua, né? É um time conhecido por isso, né? Uma defesa muito forte, difícil de se enfrentar, principalmente em Buffalo, né? Mostrou isso. Mas eu acho que o que surpreendeu foi o ataque, né? Conseguiu fazer 26 pontos numa forte defesa. Um ataque que não é conhecido por ter boas peças, tirando o LG McCoy, né? Que jogou bem. E o Tyrell Taylor também conseguiu jogar bem, lançou boas bolas, né? Conseguiu lançar touchdown, então eu acho que é uma vitória um pouco surpreendente. Então, se conseguir repetir jogos como foi nesse aqui, eu acho que o Buffalo pode, se não for playoffs, quem sabe sonhar com uma campanha positiva, se conseguir jogar sempre assim, né? Claro. E Denver deixou um pouco a desejar, não conseguiu ganhar de um time que teoricamente é inferior, né? É inferior, então pelo menos o ataque... Destaque pro Jamal Charles, fez seu primeiro touchdown com os Browns, né? Jogou bem, então eu acho que pode ser um destaque, não sendo o principal corredor desse time. Mas é muito bom ter um... É um bom complemento. Um Jamal Charles como um segundo running back, né? Então, eu acho que vitória interessante dos Bills, né? Então não dá pra... se empolgar tanto. Não dá pra se empolgar tanto, né? Mas eu acho que parabéns pra eles, né? E continuando a jogar assim. Eu acho que o que a gente falava aqui antes desse jogo era essa questão. Acho que o Bills vai ter que deixar o Simeon desconfortável no pocket pra ganhar. E foi interceptado 2 vezes. O que nenhum time tinha conseguido fazer com o Denver ainda. Talvez o Chargers lá na primeira partida, em alguns momentos, né? Mas o Cowboys não conseguiu. E foi o que aconteceu, né? Ele teve que sair muitas vezes do pocket. Os lances de turnover, ele forçou as jogadas, né? Ele estava fora do pocket e acabou forçando as jogadas. E aí as coisas aconteceram naturalmente pro Bills. O Taylor jogando em casa, ele até a gente brinca, ele é um quarterback imprevisível, né? Corre com a bola e lança, de vez em quando solta uma bomba. E funcionou nessa partida. E um bom sinal para a equipe do Bills, que eu acho que vai também, como o Caio falou, vai ser competitiva até o final do campeonato. E para Denver, né, mostrando aí algumas dificuldades que a gente já esperava dessa equipe nas primeiras rodadas e mostrando que realmente eu acho que Kansas City ainda está um patamar acima de Denver nessa divisão. Vai ser né? interessante demais quando chegar a hora desse confronto. Exatamente, mas o que mostrou pelo menos até agora é que Kansas não falha tanto quanto Denver falha, né? Exato. Mas também eu acho que Denver ainda tem bons valores. Eu acho que é um time que pode aprender com essa derrota. Bom, vamos fechar o vídeo de hoje aí fazendo nossa parte das rapidinhas, né? As últimas partidas da rodada, começando com a vitória do Minnesota Vikings, que bateu o Tampa Bay Buccaneers jogando em casa. Mais uma partida que acho que todo mundo aqui errou, né? A gente todo mundo apostando no Bucks. E exatamente porque o Case Keenum ia ser o titular, foi o titular do Vikings, a gente esperava que ele... Jogou bem. A gente esperava que ele não fosse bem e ele jogou muito bem, né? Ele, o Stephon Diggs, o time inteiro funcionou jogando em casa, a torcida apoiou. E ótima vitória pra Minnesota, que não era favorita nessa partida, e agora tá com 2 vitórias e 1 derrota, né? Nessa temporada, mesmo sem o Bradford, a gente não sabe ainda quando ele volta, mas é uma vitória muito importante jogando em casa. E pro Bucks, que fez só a sua segunda partida no ano,
Fica aí também um pouco o sinal de alerta, né? O Winston não foi bem, forçando algumas jogadas, ele também é conhecido um pouco por isso, né? 3. Foram 3 turnovers, né? 3 ou 2, mas... 3, então, assim, é muito complicado. Mas eu acho que o time ainda também tá muito cedo, né? Que nem eu falei, foi só a segunda partida, mas a gente esperava um pouco mais desse time. Com certeza. Outro jogo que surpreendeu mais pelo placar apertado, né? Por como que foi, Packers e Bengals. O Bengals conseguindo ser mais competitivo, mostrando um time que a gente esperava mais, né? Não da primeira semana, que não conseguiu jogar absolutamente nada. E sacando o Aaron Rodgers, mais do que ele deveria, a linha ofensiva não conseguindo ajudar ele de novo. É o quarterback mais sacado da liga até o momento. Então, essa unidade complica bastante, né? E defensivamente também o time não conseguiu jogar tão bem contra um ataque que não estava funcionando, né? Mas vitória é importante. Tinha que vencer. Jogando em casa, precisava ganhar numa divisão complicada, né? Embolando tudo ali, Vikings e Lions. Então, eu acho que assim, o futuro dos Packers ainda precisa de evolução, né? Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então, vamos ver como é que vai ser nos próximos jogos aí. Mas é um time que a gente sempre bota fé por causa do Aaron Rodgers, né? Então... Exatamente. E para alegria das casas de aposta, o Jets venceu no jogo, né? Conseguiu vencer. Eu coloquei o Miami em todos aqueles survivors da vida aí que você acaba garantindo caso o time vença, né? Mas eu me dei mal porque... O Jay Cutler não fez os seus touchdowns. Meu Deus do céu, o Jay Cutler até o último período ele não estava jogando absolutamente nada. Foi um jogo extremamente surpreendente porque... a gente até, tudo bem, o Jets ganhou na sorte. Não, mas não foi isso. O Jets dominou do início ao fim o Miami. Não, nem parecia. Se você não sabe que era Miami contra o Jets, você não ia falar isso. Você ia falar, que jogo é esse? Esse time de verde é muito bom, né? Candidato aos playoffs. E a gente achava que o Jets não ia ganhar nenhum jogo na temporada. Então ele já tá melhor que vários times aí que começaram 0-3, né? Tá melhor que o Giants. É o melhor time de Nova York hoje. De Nova York. Vê se pode isso. Então foi surpreendente porque a atuação do McCall foi muito boa. Sim. Jogou bem. A gente não esperava isso. Era a pior defesa contra a corrida e só levou 30 jardas. Pagou o Jay, que é um ótimo running back. Então, esse time do Jets mostrou que é mais competitivo, especialmente acho que nesses jogos de divisão, né? Que o time não quer passar vergonha também. Sim. Eles provavelmente não vão continuar fazendo isso, né? No resto da temporada, mas acho que eles entraram para vencer e para mostrar que eles não são tão ruins quanto muita gente falava. Então, exatamente. Boa vitória do Jets e agora pro Miami Merecida. fica um asterisco enorme ali, né? Porque a gente cotava o Miami para ser o segundo melhor time dessa divisão. Agora o Buffalo tá aparecendo estamos que tá duvidando um passo disso. acima. Então Vamos ter que esperar, né? vamos ver o que esse Miami vai aprontar. Exatamente. Mas um time competitivo mesmo, muito mais do que a gente imaginava, é o Chicago Bears, né? Todo jogo, né? Todo jogo, quase ganhou dos Falcons e agora ganhou dos Steelers, que é um candidato a playoffs, né? Com certeza. Mostrou, então, um jogo muito competitivo, principalmente correndo com a bola. Eu acho que Chicago Bears tem tudo para ter um dos melhores backfields nos próximos anos. O Howard jogou muito bem, o Khalil Cohen também jogou bem. E uma defesa que tem conseguiu parar, por exemplo, o Bell, né, que é um dos melhores running backs. Que não tá num bom ano. Não tá jogando bem por enquanto. Então, é um time que correndo com a bola joga bem, é um time também com pass rush bem forte, mesmo e jogando bem sem recebedores, né? E um Glennon que também não tá jogando muito bem, a torcida já tá começando a questionar e pedindo que ele vá pro banco. Então, e mesmo assim, eu acho que de todos esses times que estão se reformulando, eu acho que o Bears hoje é o time mais competitivo. Ele tá um passo à frente dos outros. Por exemplo, comparando com o Rams e 49ers, eu acho que o Bears tá à frente desses dois times. Do Rams eu não sei, mas do 49ers sim. Do 49ers, do Jets. Mas o Rams eu acho que bem pau a pau. Né? E o Steelers, se a gente analisar os 3 jogos, não mostrou tudo que a gente espera deles. Não convenceu em nenhum dos Principalmente ofensivamente. Então, precisa evoluir mais se quer chegar não só aos playoffs, mas mais longe que isso. A questão é essa, né? Porque se você comparar aí com Patriots e Raiders, claramente tá atrás, né? E aí, para fechar essa rodada, nos jogos mais imprevisíveis aí, a gente não sabia em quem... Muito equilibrado, né? Muito equilibrado, a gente não sabia em quem apostar. Só o Michelzão eu sabia. O Michel, a gente até falou que tomara que o Michel seja o único que erre. E óbvio que ele acertou e a gente não. Vitória do Indianapolis Colts
sobre o Cleveland Browns jogando em casa, né? O Brissett, que jogou sua segunda partida como titular aí pelo Colts, foi muito bem, né? Correu para TD, conseguiu lançar, comandou o time realmente, exato, né? Eu acho que foi uma boa aquisição do Colts, né? Por um preço justo também. E ele foi muito bem, ele vai ficar aí pelo menos mais 1 ou 2 semanas como titular, né? Até o Luck voltar. E eu acho que isso mantém o Colts competitivo. Melhorou muito, né? Destaque pro Hilton, né? Que é um quarterback, que é um wide receiver, perdão, que a gente sempre fala que sem o Luck ele meio que ficava sendo inútil, né? Mas agora com um quarterback um pouco mais decente, voltou a ser muito importante, né? Porque, né? Mais de 100 jardas. Porque o Tolzinho não dava. Não. Mais de 100 jardas, né? É uma boa arma que esse time do Colts tem que usar. E do outro lado, o Browns novamente foi competitivo, teve chances ali no final até de empatar, mas novamente o Kizer tentando dar um passo a mais do que ele está preparado nesse momento, né? Ele arrisca até demais. Né? Eu acho que ele tem essa liberdade, claro. Eu acho interessante dar essa liberdade pra ele. Você tem um ano pra ele errar e esse ano. Exato, mas a gente já achava que seria o jogo, né, que o Browns ia conseguir a sua primeira vitória no ano e não foi por causa desses erros também. Mas vamos ficar de olho nesse quarterback, muito novo ainda. Mas e a equipe também mostrou alguns bons momentos, né, também. O Njoku fez de novo um touchdown. Exatamente, segundo, então... esse time do Browns aos poucos vai encaixando. É que realmente é o Browns, né? Parece que as coisas são muito mais difíceis de acontecer lá do que nos outros times. Né? O Kizer tem que cuidar um pouco melhor da bola, ele tem que saber soltar a bola quando precisa, né? Então, mas é um quarterback calouro, né? Com o tempo ele vai aprendendo. E é isso, né? Passamos aí por todos os jogos da terceira semana da NFL, essa semana maluca, que a gente tentou explicar um pouquinho pra vocês o que aconteceu, mas acho que nem a gente sabe direito até agora o que aconteceu, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Tem muito tempo, né? A gente acaba falando mais do que devia, mas pô, olha o tanto de coisa que acontece na semana, é difícil, né? Porque ficou até o final aí, obrigado. Muito obrigado aí, valeu, até o próximo vídeo. Falou. Até.